Livro A Garantia de Deus para Curar Você, de A. Allen. Capítulo 15. O preço do poder de Deus que opera milagres, incluindo o meu testemunho pessoal. Este capítulo 15 é um breve resumo de meu novo livro intitulado O Preço do Poder de Deus que Opera Milagres. Incluí o meu testemunho pessoal quando Deus se encontrou comigo enquanto eu estava sozinho em um quartinho, jejuando e orando. Naquele tempo, Deus me falou pessoalmente sobre 13 coisas em minha vida que estavam entre mim e o poder de Deus que opera milagres em meu ministério. Ao mesmo tempo, Deus me revelou que essas eram as mesmas coisas que estavam impedindo multidões de outras pessoas de conhecer o seu poder. Este novo livro, intitulado O Preço do Poder de Deus que Opera Milagres, é uma poderosa revelação do céu, totalmente bíblica e doutrinariamente sadia. Imediatamente após a minha conversão, aos 23 anos, Deus me deu uma chamada definida para o ministério. Esta chamada foi tão real e clara que nada jamais poderia me fazer duvidar da realidade dela. Como metodista, eu nada sabia sobre o batismo com o Espírito Santo. Antes de eu me converter, eu não sabia nada sobre qualquer parte da Bíblia. Eu não conseguia citar nem mesmo João 3,16, nem o nome dos 4 evangelhos. Contudo, imediatamente após a minha conversão, com o meu coração faminto de conhecer tudo que eu conseguisse sobre o meu Senhor, comecei a pesquisar as Escrituras, pedindo a Deus para me guiar àquelas leituras das quais eu receberia o maior benefício. O Senhor começou a me revelar as verdades do batismo no Espírito Santo, os sinais se seguindo, os dons do Espírito e as coisas sobrenaturais de Deus. Não demorou muito até Deus me conduzir a uma igreja pentecostal, onde eu comecei a ver, em pequena medida, as bênçãos de Deus e um pouco das manifestações do Espírito. Foi nessas reuniões que eu me convenci de que eu precisava do batismo no Espírito Santo e ali eu comecei a orar e a buscar a Deus por esta experiência. 30 dias após a minha conversão, eu fui gloriosamente cheio com o Espírito Santo em um acampamento da Assembleia de Deus em Miami, Oklahoma, falando em outras línguas conforme o Espírito concedia. Eu havia lido a passagem que diz, abre aspas, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Eu estava totalmente esperançoso de que com o enchimento com o Espírito Santo, eu imediatamente teria poder para curar os doentes e operar milagres. Não demorei muito para perceber que era necessário mais do que o batismo no Espírito Santo a fim de ver aqueles resultados consistentemente. O batismo no Espírito Santo dá acesso a esse poder, mas os dons do Espírito providenciam os canais através dos quais este poder opera. Comecei imediatamente a orar e a buscar os dons do Espírito. Eu sentia que precisava ter o poder para curar os doentes, pois eu sabia que, de acordo com a Bíblia, Deus nunca chamou alguém para pregar o Evangelho sem também comissioná-lo para curar os doentes. 2 anos após a minha conversão, eu estava casado, feliz e comecei o meu ministério. Por mais de 1 ano, em cada reunião de avivamento, eu sempre reservava pelo menos 2 noites em cada semana para pregar cura divina e orar pelos doentes. Durante esse tempo, nós vimos muitas curas milagrosas, pois Deus honrou a pregação de sua palavra. Mas eu sabia que isso era muito menos do que eu deveria estar vendo. Eu sabia que o plano de Deus incluía coisas maiores para mim e eu acreditava que viria um tempo no futuro em que essas coisas se tornariam uma realidade em minha vida. Muitas vezes, minha esposa e eu examinávamos as Escrituras juntos, nos tornando mais convictos, conforme assim fazíamos, de que as promessas de Deus quanto aos sinais se seguindo, os dons do Espírito, curas e milagres, eram para nós hoje. Estava claro que Deus havia prometido essas coisas para nós, como seus ministros, mas também estava claro que nós não possuíamos esse poder na plenitude que Deus havia prometido.
Sabíamos que devia haver uma razão bíblica pela qual nos faltava este poder. Já que Deus não pode mentir, a falta tinha que estar em nossas próprias vidas. Foi enquanto pastoreava a minha primeira igreja que eu definitivamente determinei que eu precisava ouvir do céu e saber a razão pela qual o meu ministério não era confirmado por sinais e maravilhas. Eu tinha certeza que, se jejuasse e orasse, Deus me falaria de algum modo e me revelaria o que estava entre mim e o poder de Deus, operador de milagres, em meu ministério. Eu estava tão faminto pelo poder de Deus em minha própria vida que sentia que não podia estar em meu púlpito, nem mesmo pregar novamente, até que tivesse ouvido de Deus. Decidi que jejuaria e oraria até ouvir de Deus e contei à minha esposa que este era o meu plano. Foi então que eu tive a maior batalha de minha vida. Satanás estava determinado a fazer com que eu não jejuasse e orasse até que Deus me respondesse. Muitas vezes, Satanás me enganou e tirou daquele quartinho de oração. O inimigo sabia que se eu realmente contactasse a Deus, haveria grande prejuízo para o seu reino e ele estava disposto a fazer tudo ao seu alcance para me impedir de fazer esse contato com Deus. Dia após dia, eu ia ao quartinho de oração, determinado a ficar ali até que Deus falasse comigo. Porém, vez após vez, eu saía sem a resposta. Vez após vez, minha esposa me dizia: "Pensei que você disse que desta vez você ficaria ali até receber a resposta." Então ela sorria de seu doce modo, lembrando que, abre aspas, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, fecha aspas. Veja Mateus capítulo 26, versículo 41. Vez após vez eu respondia à minha esposa: "Querida, eu realmente pretendia orar até o fim desta vez, mas..." Parecia que havia sempre uma razão pela qual eu não conseguia permanecer naquele quartinho até que a resposta de Deus viesse. Eu sempre me justificava dizendo que no dia seguinte eu oraria sem interrupção. As coisas então seriam mais favoráveis. O Senhor encorajou meu coração, trazendo à minha lembrança como Daniel se manteve em jejum e oração e arrancou a resposta das mãos de Satanás, ainda que demorasse 3 semanas para assim fazer. Veja Daniel capítulo 10, versículo 1 e versículo 12. No dia seguinte, eu me encontrava novamente de joelhos em meu quartinho de oração. Eu disse à minha esposa que jamais sairia dali até que ouvisse de Deus. Eu realmente pensei que estava falando sério, mas poucas horas depois, quando eu comecei a sentir o cheiro da comida que minha esposa estava preparando para si e nosso pequeno filho, eu saí logo do quartinho em direção à cozinha perguntando: "Que cheiro tão delicioso é esse, querida?" Poucos momentos depois, enquanto eu estava à mesa, Deus falou ao meu coração. Eu tinha somente dado uma mordida na comida e parei. Deus falou comigo. Eu sabia que, até que eu desejasse ouvir de Deus, mais que qualquer outra coisa no mundo, mais do que comida, mais do que a gratificação da carne, Deus jamais me daria a resposta à questão que estava em meu coração. Levantei-me rapidamente da mesa e disse à minha esposa: "Querida, eu vou falar sério com Deus desta vez. Vou voltar para aquele quartinho e quero que você me tranque lá dentro. Vou ficar ali até ouvir de Deus. Eu não pedirei que você destranque a porta até que eu tenha ouvido de Deus." Ela respondeu: "Ah, você baterá para eu abrir a porta em 1 hora ou menos." Ela sabia que tantas vezes eu disse a ela que, desta vez, eu ficaria ali até que tivesse uma resposta, que ela estava começando a se perguntar se eu realmente poderia subjugar a carne tempo suficiente para derrotar o diabo. Todavia, eu a ouvi trancar a porta pelo lado de fora. Antes de sair, ela disse: "Eu deixarei sair a qualquer momento que você bater." Eu respondi: "Não baterei até que tenha a resposta que tenho desejado por tanto tempo." Finalmente, eu tinha decidido definitivamente a ficar ali até ouvir de Deus, não importando o que custasse.
Hora após hora, eu combati o diabo e a carne naquele quartinho. Muitas vezes eu quase desisti. Parecia que as horas estavam voando e meu progresso era muito lento. Muitas vezes fui tentado a desistir de tudo e tentar ficar satisfeito sem a resposta, ou seja, ficar como antes. Mas no fundo de minha alma, eu sabia que jamais ficaria satisfeito se fizesse isso. Eu havia tentado e percebido que não era o suficiente. Não, eu permaneceria bem ali de joelhos até que Deus respondesse ou eu morreria tentando. Então, de repente, a glória de Deus começou a encher o quartinho. Por um momento, pensei que a minha esposa tivesse aberto a porta, conforme o interior do quartinho começava a se iluminar. Minha esposa não havia aberto a porta do quarto, mas Jesus havia aberto a porta do céu e o quarto ficou inundado com luz, a luz da glória de Deus. Eu não sei quanto tempo permaneci no quartinho antes desse acontecimento, mas isso não importa. Eu não me importo em saber. Só sei que orei até conseguir. A presença de Deus era tão real, tão maravilhosa e tão poderosa que achei que morreria bem ali de joelhos. Parecia que se Deus chegasse mais perto, eu não conseguiria suportar. Contudo, desejava aquilo, estava determinado a ter aquilo. Era esta a minha resposta? Deus falaria comigo? Finalmente, após esses muitos anos, Deus satisfaria o desejo do meu coração? Quanto tempo eu havia estado ali? Eu não sabia. Parecia que eu havia perdido a consciência de tudo, menos da poderosa presença de Deus. Tentei olhar para ele, mas fiquei temeroso em fazê-lo, pois repentinamente percebi que se o visse, eu morreria. Veja Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Apenas a gloriosa presença de Deus era o suficiente. Se ele somente falasse comigo agora, se ele apenas respondesse à minha única questão que era: Senhor, por que eu não consigo curar os doentes? Por que eu não consigo operar milagres em seu nome? Por que os sinais não seguem o meu ministério como seguiram o de Pedro, João e Paulo? Então, como um furacão, eu ouvi sua voz. Era Deus. Ele estava falando comigo. Esta era a gloriosa resposta pela qual eu havia esperado por tanto tempo. Em sua presença, eu me senti como uma pedrinha aos pés das montanhas Rockies. Senti que eu era indigno até mesmo de ouvir a voz de Deus. Mas ele não estava falando comigo porque eu era digno. Ele estava falando comigo porque eu necessitava. Séculos atrás, ele havia prometido suprir esta necessidade. Este era o cumprimento daquela promessa. Parecia que Deus estava falando comigo mais rápido do que qualquer ser humano possivelmente pudesse falar, e mais rápido do que eu podia seguir mentalmente. Meu coração clamava: fale um pouco mais devagar, eu quero me lembrar de tudo. Deus estava falando comigo tão rápido e sobre tantas coisas que parecia que eu não conseguiria me lembrar de tudo. Contudo, eu sabia que jamais poderia esquecer. Deus estava me dando uma lista mental de coisas que estavam entre mim e o poder de Deus. Após cada nova exigência ser adicionada à lista em minha mente, havia uma breve explicação que se seguia ou um pequeno sermão, explicando aquela exigência e sua importância. Algumas das coisas que Deus me falou pareciam com o que está na Bíblia. Eu sabia que algumas delas eram da Bíblia, mas aquelas 3 primeiras coisas poderiam ser bíblicas? Se eu soubesse que eram tantas coisas para me lembrar, teria trazido lápis e papel. Eu não esperava que Deus falasse de modo tão claro e me desse uma lista tão longa. Eu jamais havia sonhado que estava tão longe da glória de Deus. Eu não havia percebido que havia tantas coisas em minha vida que geravam dúvida e impediam a minha fé. Enquanto Deus continuava falando comigo, comecei a apalpar meus bolsos à procura de um lápis. Finalmente, encontrei um lápis pequeno, mas a ponta estava quebrada. Rapidamente, o apontei com os meus dentes. Procurei por um pedaço de papel, mas não pude encontrar nenhum. Finalmente me lembrei da caixa de papelão cheia de roupas de inverno que eu estava usando como altar. Eu escreveria na caixa. Agora eu estava pronto. Pedi ao Senhor que, por favor,
começasse tudo de novo desde o início e me permitisse escrever as coisas uma por vez para que eu não esquecesse. Eu lhe pedi também que falasse devagar o suficiente para que eu pudesse colocar tudo no papel. Deus então começou desde o início e me falou, uma após a outra, das muitas coisas que ele já havia mencionado. Conforme Deus me falava, eu escrevia. Quando a última coisa foi escrita na lista, Deus falou-me uma vez mais e disse: esta é a resposta. Quando você tiver colocado no altar de consagração e obediência a última coisa de sua lista, você não somente vai curar os doentes, mas em meu nome você expulsará demônios. Você verá grandes milagres conforme em meu nome você pregar a palavra. Eis que lhe dou poder sobre todo o poder do inimigo. Deus me revelou ao mesmo tempo que as coisas que eram impedimento ao meu ministério e haviam impedido Deus de cooperar comigo, confirmando a palavra com sinais se seguindo, eram as mesmas coisas que estavam impedindo muitos milhares de outras pessoas. Agora o quartinho começou a escurecer. Senti o grande poder de Deus começando a sair. Por mais alguns momentos, sua presença permaneceu, e então eu estava só. Só, mas não sozinho. Estremeci sob a poderosa presença de Deus. Apalpei o fundo da caixa de papelão em que eu havia escrito e, no escuro, destaquei aquela parte. Em minha mão, segurei a lista. Finalmente, ali estava o preço que eu deveria pagar pelo poder de Deus em minha vida e ministério. O preço pelo poder de Deus que opera milagres. Freneticamente, esmurrei a porta trancada. Vez após vez a esmurrei. Finalmente, ouvi minha esposa vindo. Ela abriu a porta. No momento em que ela me viu, ela soube que eu havia estado com Deus. Suas primeiras palavras foram: "Você recebeu a resposta." Eu respondi: "Sim, querida, Deus me visitou do céu e aqui está a resposta." Em minha mão estava o velho pedaço de papelão marrom com a resposta que havia custado tantas horas de jejum, oração e espera e, sim, de fé. Minha esposa e eu sentamos à mesa com a lista diante de nós e assim que lhe contei a história, ambos choramos conforme líamos a lista juntos. Havia 13 itens na lista quando saí do quarto, mas apaguei os 2 últimos itens antes de mostrar a lista à minha esposa, porque aqueles 2 eram tão pessoais que nem mesmo minha esposa jamais saberia o que eram. Ela nunca perguntou, pois ela reconhece que aquelas coisas devem permanecer entre mim e Deus. As 11 coisas restantes formam o conteúdo de meu novo livro intitulado O Preço do Poder de Deus que Opera Milagres. Há um capítulo inteiro dedicado a cada um dos requisitos. Se você também tem desejado pelas manifestações do maravilhoso poder de Deus em sua vida ou ministério, não deixe de ler este livro. Desde o dia em que Deus falou comigo naquele quartinho, muitas folhas do calendário já foram rasgadas. De fato, muitos calendários já foram substituídos por outros novos. Um a um, eu riscava os requisitos de minha lista. A lista ficava cada vez menor, conforme, uma a uma, eu bradava a vitória sobre Satanás e riscava uma após outra exigência. Finalmente, cheguei aos 2 últimos itens. Satanás me disse: "Você cumpriu todos os 11 itens, mas os 2 últimos você nunca cumprirá. Eu o derrotarei." Mas, pela graça de Deus, eu disse ao diabo que ele era um mentiroso. Se Deus disse que eu poderia cumprir todos os itens, ele me ajudaria a fazê-lo. Contudo, parecia que eu nunca seria capaz de cumprir os outros 2 últimos. Porém, nunca esquecerei o dia em que olhei para minha lista e vi, louvado seja Deus, que só restava um item. Se eu conseguisse cumpri-lo, eu poderia reivindicar a promessa que Deus havia feito a mim. Eu tinha que reivindicar aquela promessa. Milhões de pessoas estavam doentes e aflitas fora da ajuda da medicina. Alguém precisava trazer libertação àquelas pessoas. Deus havia me chamado para trazer libertação a elas. Deus chamou cada ministro do Evangelho para fazer o mesmo. Veja,
Ezequiel capítulo 34, versículos 1 ao 4. Muitas foram as vezes quando Deus derramou o seu Espírito em certa medida em minhas reuniões, conforme viajava através dos estados. Contudo, eu sabia que quando riscasse o último item de minha lista, eu veria milagres como nunca havia visto antes. Nesse meio tempo, eu me empenharia pacientemente pela vitória, confiando em Deus para me ajudar até que a vitória completa viesse. Confiando que quando a vitória fosse minha, Deus seria glorificado e outros também seriam encorajados a buscar pelo poder de Deus. No momento em que escrevo este livro, eu estou conduzindo uma campanha de avivamento e cura chamada Volta a Deus, em Oakland, Califórnia. Muitos dizem que este é o maior avivamento na história de Oakland. Centenas de pessoas dizem jamais ter testemunhado um mover tão dinâmico do poder de Deus. A reunião está agora em sua 5ª grande semana. Pelo crescente interesse e frequência cada vez maior, sem dúvida a reunião poderia continuar indefinidamente. Noite após noite, as ondas de glória divina se movem sobre a congregação de tal modo que muitos testificam que são curados, mesmo ainda estando sentados em suas cadeiras. Vez após vez, conforme temos sentido o grande poder de Deus descendo sobre a reunião, pessoas têm se levantado sobre seus pés para testificar de curas instantâneas, algumas das quais são visivelmente miraculosas, tais como tumores externos desaparecendo. Tenho percebido bócios desaparecer ao toque de minhas mãos em o nome de Jesus. Os brados de vitória são muitos, conforme cataratas desaparecem. Uma mulher testificou: foi como sair da escuridão para a luz do sol. Oramos por uma mulher com um problema na garganta. Após alguns momentos, ela foi vista indo rapidamente ao banheiro das senhoras. Após retornar ao auditório, ela testificou que, após a oração, algo se desprendeu de sua garganta e veio até a sua boca. Ela havia corrido ao banheiro para jogar aquilo fora. Era um tipo de tumor estranho, sem dúvida câncer, de cor laranja claro. Hérnias tão grandes como um punho fechado têm desaparecido de um dia para o outro. Câncer, surdez, bócios, diabetes e todo tipo de doença conhecida e muitas desconhecidas desaparecem assim que, em nome de Jesus, impomos as mãos sobre os doentes. Curas genuínas muitas vezes são provadas por médicos e raio-x. Permanecemos em santo temor e maravilhados com o poder operador de milagre de Deus, conforme ele tem se movido, noite após noite, desde o início desta campanha. Centenas de pessoas têm sido libertas do poder do inimigo, têm sido salvas e também cheias com o Espírito Santo. Nessa campanha, tem sido impossível fazer o que é geralmente chamado de fila de cura. No mínimo, 90% das pessoas sobre quem temos imposto as mãos ficam imediatamente prostrados sob o poder de Deus. Alguns dançam uns poucos passos ou cambaleiam como bêbados sob o poder do Espírito antes de cair. Veja Jeremias capítulo 23, versículo 9. Nessas circunstâncias, é impossível ter pessoas na fila de oração. Tudo o que podemos fazer é levar a pessoa que está para receber a cura para um lugar onde não há ninguém mais caído no chão e então orar por ela. Muitos podem chamar isto de fanatismo, mas não é. É o tremendo poder de Deus se movendo nas reuniões. É o mesmo poder milagroso que fez João cair, abre aspas, a seus pés como morto, fecha aspas. Veja Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Muitos dizem que a coisa mais notável nesta campanha é que uma grande porcentagem de doentes está recebendo libertação milagrosa. Seria moderado dizer que pelo menos 90% ou mais daqueles por quem oramos foram maravilhosamente curados. A reunião da noite foi chamada de A Noite do Espírito Santo. O auditório estava lotado até as portas, com pessoas sentadas até nos bancos do altar. Este livro está sendo escrito às 2 horas da manhã, após a grande reunião do Espírito Santo.
Somente a eternidade revelará o número de pessoas que foram cheias ou cheias novamente com o Espírito. Tínhamos anunciado que nesta reunião mãos seriam impostas sobre aqueles que estavam buscando o enchimento com o Espírito de acordo com Atos, capítulo 8, versículo 17. Após o sermão, todos os que ainda não haviam sido cheios durante a reunião vieram pelo corredor externo formando uma linha. Com apenas poucas exceções, todos os que tocamos em nome de Jesus caíram prostrados. Que vista inusitada estar na plataforma mais tarde e ver os muitos mortos no Senhor em cada espaço disponível no altar e até mesmo nos corredores. Mais doce ainda, o som da música celestial, das vozes levantadas em louvor uníssono a Deus, conforme o Espírito enchia os crentes obedientes e eles começavam a falar em novas línguas e a magnificar a Deus. Veja Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 17 e Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 46. Ainda que eu não afirme possuir o dom da cura, centenas de pessoas estão sendo milagrosamente curadas nestas reuniões, bem como em outras campanhas recentes. Eu não afirmo possuir um único dom do Espírito, nem ter poder para transmitir qualquer dom a outras pessoas. Contudo, nessas reuniões, bem como em outras campanhas recentes, todos os dons do Espírito estão em operação, noite após noite. Muitos estão exercendo os dons do Espírito sem a imposição de mãos nem palavra profética. Deus está confirmando sua palavra com sinais que se seguem. Por que eu vi tal mudança nos resultados do meu ministério? Você pergunta, por quê? Você não percebeu? O último item da lista que Deus me deu no quartinho de oração foi cumprido finalmente. Aleluia! Muitas vezes eu quase perdi a esperança de ser capaz de cumprir o último item, mas finalmente foi feito. Pela graça de Deus, foi feito para sempre. Com o cumprimento do último item em minha lista, veio o cumprimento da promessa de Deus. Os doentes são curados, os demônios são expulsos, milagres tremendos são vistos em nome de Jesus, conforme sua palavra é pregada. Caro leitor, você está faminto pelo poder de Deus em sua própria vida? Fique a sós com Deus. Busque-o com um coração aberto. Peça que Deus lhe mostre as coisas que podem estar entre você e Ele. Leia Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2. Não pare até que você tenha vitória sobre todas as coisas que geram dúvida e incredulidade. Não existe fórmula mágica para ter o poder de curar os enfermos e operar milagres. Não é um caminho fácil, mas é um caminho que funciona. Pode parecer frequentemente ser um caminho difícil e solitário, mas Deus prometeu em sua palavra que se este caminho for trilhado, o poder de Deus que opera milagres será seu. Se você está verdadeiramente faminto por mais do poder de Deus em sua vida, peça agora a sua cópia deste novo livro, intitulado O Preço do Poder de Deus que Opera Milagres, de A. Allen Revival, Miracle Valley, Arizona.